terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Oi, gente! Fala, galera! Eu sou a Laís Reis. E eu sou a Márcia Chico. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Oba! E aí, Lá, tudo bem? Tudo bom, e você? Também, tava com saudade de você. Ah, eu também. Eu essa sou muito maravilhosa. Essa semana a gente se fala... Eu e a Laís, a gente se fala muito, mas assim, nem sempre a gente consegue, né, se ver assim, né? Nem sempre estamos juntas. Mas aqui... É uma delícia estar pelo menos uma vez por semana, né, Lá? A gente tá tentando 2 vezes por semana, às vezes acontecem uns partos aí no meio do caminho. Aí atropela, mas a gente tá tentando, né, mas organizar. As nossas conversas da madrugada não em sempre, dia. Mas eu adoro falar de madrugada. Você sabe que meu marido já nem pergunta mais com quem eu tô falando de madrugada, né? Que às vezes ele veio lá com aqueles dedos nervosos, né? Antes ele falava, quem que você tá falando, né? Tô com a Márcia. Agora ele vê de madrugada, ele fala... A Márcia tá acordada ainda? O meu também fala assim. Ai, fala pra Laís que tá tarde. Eu falo, mas você sabe que é a Laís, né? De repente não é, né? Podia não ser. É nosso álibi, né? Laís é meu álibi. E aí, Lá, que você me conta? Quem nós temos hoje aqui? Hoje a gente resolveu falar um pouco sobre aquelas adversidades da maternidade, aquelas coisas que a gente não espera e elas de repente acontecem, né? Porque maternidade é não ter controle sobre nada, né, gente? É a hora que você fala, meu Deus, né? O que aconteceu? Você sabe que às vezes eu pego aquelas pacientes que falam assim pra mim, não, que eu sou muito controladora, eu já começo a dar risada, né? Porque eu falo, filha, controle não temos. Não, eu até respiro fundo, porque tem umas que falam assim pra mim, então, eu preciso engravidar em março, porque em dezembro eu quero ter esse neném antes do Natal. Então eu fico, sabe de nada, inocente. E baseado nisso tudo, eu resolvi convidar a Bianca hoje pra conversar um pouquinho com a gente. Olá, Bianca, seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. Fala um pouquinho sobre você, Bia, se apresenta. A Bianca é jornalista, né, Bia? Eu sou jornalista de formação, sou mãe de gêmeas que fazem 1 aninho, fizeram agora. Sou corredora nas horas vagas, ou pelo menos era até as 2 Difícil ter as horas vagas, não né? tem horas vagas agora. Ela foi clara, nas horas vagas. Nas horas vagas a gente estamos tentando retomar aí, devagarinho. E viva a maternidade real, é isso que a gente veio aqui. Hoje pra falar, né? Bia, e vamos lá, vamos contar um pouquinho aí que a sua gestação foi planejada. Minha gestação foi planejada. Eu tomava remédio, tomei por 11 anos, né? Já tinha casado, fazia uns 2, 3 anos, e a gente falou, vamos parar a pílula, né? E vamos tentar engravidar. Tá bom. Eu acreditei que eu não ia engravidar tão rápido, tomando tanto tempo, né? Já velha, né? Já passava dos 30. Falei, não vai ser tão fácil. Não fala assim, não. Que Imagina, que isso? 30? Nasceu ontem. Jesus. Já falei, já tô quase pra titia, não vai dar, né? Mas engravidei num mês. Então, foi super rápido. Nossa. Sua gestação foi espontânea? Foi. Olha, a gente tava batendo um papo aqui. Eu esqueci de perguntar esse detalhe, achei que... Porque é difícil, né, gemelar, Pois assim. eu também. Aí, gente, fiz o primeiro exame, um coraçãozinho lindo, maior emoção. Que bom, bebê. Na primeira morfológica, fui eu e o meu marido fazer o exame. E aí, a gente descobriu que eram 2. Só no morfológico? Só no morfológico, com 8 semanas. Não, o morfológico é com 12. Isso. Com 12. Você tinha feito o primeiro 8, e ainda não tinha... Não tinha aparecido. Deve ter se dividido depois, né? Elas são idênticas? São idênticas. Então é isso, né? Se dividiu. Como foi aí, nesse momento, né? Porque a gente tá ali esperando um bebezinho, né? Será que tá normal? Será que tem um? Não. Só será que tudo bem, só tem 2. Não, e o médico falou assim, eu deitada na maca, aí eu olhei assim, aí aparece aquela telona, as 2 cabecinhas, aí eu falei, não, acho que ele tá passando o exame de outra pessoa antes, né? Aí o médico, vocês sabiam que são 2? Oi? Como assim 2? Não, são 2 bebês. Não, foi assim, foi 3, 4 minutos assim,
brigando aos berros com o médico. Não é possível, você tá louco, eu já vim fazer eu vou processar esse lugar, como assim? Foi, e o meu marido, ele não sabia se ele ria, se ele chorava. Coitado, tava em pânico já, né? Aquela pânico. coisa, tipo... Então não foi aquela coisa romântica, né, que o pessoal pensa do gemelar. Não foi nada romântico. Porque na sua cabeça você tinha um, né? Na minha cabeça eu tinha um, eu não esperava, não tenho casos na família, então na minha cabeça era um bebê só. A gente dormia com o exame do lado pra você acordar e ter certeza, não, vou ser pai de gêmeos. Era nesse porque nível. até você digerir, né? Porque eu acho que é assim... Absorver. Porque você fica feliz, você fala, ai, nossa, Deus me mandou 2. Aí você pensa, nossa, mas são 2 fraldas, 2 carrinhos, 2 escolas. Então você começa a pensar, você fala, é muito E todo mundo pra consolar fala, mas você vai fazer uma festa só. Uma festa só, vai falar assim, é a única coisa. Como se isso fosse consolo, né? Uma festa só. Mas é que a gente nunca sabe o que falar, né? Então a gente fala, mas é uma festa só isso, né? Porque você depois ia querer outro, aí veio já 2, então... Você sabe aqueles consolos. Eu sempre achei... Eu sempre quis ter gêmeos, nossa. né? Até ter filhos. Porque na minha família tinha um monte de gêmeos pra lá, tudo quanto é canto, né? Até que eu tive a primeira, quando eu tive a segunda, que aquele trabalho dobra, né? Eu falei, não, gente, isso não é pra minha cabeça. A gente tem um de cada vez e já fica aquela coisa, né? Imagina. Eu não ia dar conta, Deus sabe o que faz. Porque essa magia do gemelar, né? Todo mundo, muita gente fala em relação a gêmeos assim, eu queria ter logo 2. E a gente que vê o outro lado, né? Porque a gente acaba participando mesmo da gestação, né? Da complexidade que é. Aí a gente fala, não é tão simples assim, né? Vir 2 de uma vez só. Não, e aí você então, você viu lá, tem 2, você e seu marido, e você depois já começou então um pré-natal de 2, né? Aí é um pré-natal totalmente diferente. Era a minha primeira gestação, né? Então não tinha tido nenhum tipo de experiência, mas já foi uma gestação gemelar. Então, aí a gente teve que mudar a conduta, né? Você trabalhava nessa época? Trabalhava e trabalhei praticamente até o final da gestação, mas foi época de pandemia, então trabalhava de casa, o que favoreceu também. Sim. E aí a gente começa um protocolo de exame a cada 15 dias, aí você faz muito mais exame de sangue, você faz muito mais exame de ultrassom, é um acompanhamento muito mais regrado, né? É ali dia após dia, e controle de peso. A complexidade. Eu me lembro de vocês falarem ainda que por um período teve uma preocupação até com o desenvolvimento das meninas, né? Com a preocupação de uma acabar recebendo mais nutrientes do que a outra e aquela ficar deficiente nessa questão nutricional. É muito comum nos gêmeos, né? Eles terem ali uma disparidade dos pesos, né? Vou até falar uma coisinha aqui técnica. Você teve que mudar de obstetra para alguém que fosse especializado em gemelar? Não, mas nós chegamos a pensar nisso. Porque, até hoje, pelo que eu estou percebendo, ele tinha uma placenta só, né? Tinha uma placenta só. Que se dividiu depois. Então, para quem não sabe, a maioria da complexidade é uma placenta, né? Porque aquela placenta vai ter que se dividir para os 2 e é o que ela está falando, às vezes se divide irregular. Prioriza um gemelar, é uma gravidez de alto risco, né? Gemelar com uma placenta, gravidez de alto risco. Hoje existem médicos que eu perguntei até, porque tem alguns médicos que fazem só gemelaridade. Quando é gêmeos de 2 placentas, é uma gestação praticamente normal, não muda muito. Mas gemelar com uma placenta, por isso que você está falando tudo isso, né? Tem muito mais critérios, porque a gente tem que ter cuidado com essa prioridade, porque aí senão desenvolve um e o outro não. E aí então a sua gravidez era uma gestação de alto risco. E a partir daí você começou a fazer esse controle. E aí foi seguindo, teve alguma intercorrência? Conta um pouquinho pra gente. Não. A gente começou... a gente não tinha uma obstetra especializada em gêmeos, porém a gente tinha uma ultrassonografista que era especializada em gêmeos. Tá. Então, o que era muito bom, porque a gente tinha ali na fazer imagem, fazer diagnóstico precoce de uma tá ganhando mais peso do que a outra. Aí depois a gente descobriu que eram 2 meninas, né? Elas são sexos idênticos. E aí isso favoreceu. Então a gente foi ali um acompanhamento muito certinho para que não tivesse. Eu não tive nenhum problema, eu tive no final
acho que já passava das 25 semanas por aí, descobrimos uma diabetes gestacional, também que pode ter sido ocasionada pelo fato de serem Gemelar, gêmeos. maior risco mesmo. Porque, assim, eu já corria antes, então eu tinha uma alimentação muito regrada, eu não engordei muito, eu engordei 11 quilos no total. Tem história familiar? Sua mãe é diabética? Alguém na família? Sim, os meus pais, os dois, meu pai infartado. Fator de risco, né? Fator de risco. Fator de risco. Aí somos Olha gemelar. a brincadeira. Olha a que brincadeira. fizeram com esta mulher deste tamanho. Desse tamanho, Gente. 1,5 m, eu era só barriga. Menina, você já jogou na cena pra ver se ganha? Nossa. De repente, né? Nossa. Não esquece. Aí não esquece das amigas, né? Não, não gente, esquece. que isso? E aí você fez um diabetes gestacional, deve ter descoberto lá pela curva glicêmica em torno de 24 semanas, Exato, por aí, foi né? isso mesmo. E aí, assim, mexemos na alimentação um pouco mais Controlou regrada do com que já dieta, era. Só com dieta. E, assim, a gravidez foi super tranquila. Não enjoei, não sentia dor nas costas, me sentia disposta. Assim, não tem o que falar. Se eu não tivesse tido gêmeos, eu pensaria em ter outro. Mas como tem gêmeos, você pensa, pode vir mais Nossa, dois. menina, tamanho não é documento mesmo, É né? verdade. Eu engravidei um por vez, nossa, eu já tava quase morrendo ali com 24 semanas e carregando um só. Nossa, não, subia na escada, subia no banquinho, meu marido queria me matar. Bianca, você é louca! Não, subia, era muito disposta, fazia muita coisa durante o dia, trabalhei até o final. Assim, não mudei nada a minha rotina. Fazia Que bom. exercício, não Conseguia corria, fazer, mas aham. caminhava. Eu me sentia muito bem. Aí só que a gente descobriu algumas particularidades delas, né? No comecinho, ali, eu acho que perto de 15, 20 semanas, a gente descobriu que uma das gêmeas tinha uma atresia do duodeno, ela tinha um fechamento do intestino. E aí, com isso, se levantou a hipótese que elas podiam ter algum tipo de síndrome. Uhum. Aí foi indicado que a gente fizesse um exame chamado NIPT, que pega o exame, nesse caso é o sangue da mãe, para que levante esse tipo de coisa, ver se tem alguma síndrome, alguma coisa relacionada que poderia ter ocasionado esse fechamento do intestino. Fizemos e foi descartado, não teve nenhum tipo de síndrome. E aí, no finalzinho, já 15 dias antes delas nascerem, a gente descobriu uma cardiopatia na outra. Então, uma tinha cardiopatia e a outra tinha atresia de duodeno, né? Isso. Uhum. Isso a gente descobriu na gestação. E aí, o que fez, de novo, a gente mudar. A gente tinha escolhido uma maternidade e, pela questão cardíaca, principalmente, tivemos que mudar para que nascesse numa maternidade mais preparada para poder receber, porque iam ter que ter procedimentos Era cirúrgicos. importante essa alteração, Bianca? Era importante. sim. Porque às vezes tem algumas alteraçõezinhas que pedem para repetir depois, né? Mas não. Não, achavam que era uma coisa que Você precisava se importa de de suporte. compartilhar? Não, ela tinha, né? Agora a gente efetuou a correção total, ela tem uma tetralogia de Fallot. É uma cardiopatia bem comum, porém precisa de cirurgia, às vezes mais de uma, é um processo delicado, né? E como foi pra vocês? Porque assim, né? Vocês não tiveram aí nenhumas semanas de paz, né? Pra curtir a gestação tranquilos. Não. Porque primeiro vem, nós estamos grávidos, que legal, daí vai fazer a morfológica, é gemelar, daí vem aquele choque, leva-se algumas semanas para absorver. Quando você absorveu, descobriu que uma tinha uma atresia no duodeno, vai fazer o NIPT, vai esperar sair resultado. Quando sai resultado disso tudo, descobre que a outra tem uma questão cardíaca. Foi tombo atrás de tombo, né? A gente foi lidando com uma notícia e mal a gente tinha digerido uma, já teve outra, e outra, e outra, e outra. E só aumentando essa angústia, né? Essa angústia, de porque... saber o que tem ali atrás, né, Laís? Porque quando a gente está gestante, assim, todo mundo espera um outro cenário. Ninguém espera esse cenário. Assim, naturalmente, a gestação para mãe de primeira viagem, ela já traz aquela preocupação do vai dar tudo certo, né? Porque tudo é novo ali, já E tem dar essa tudo certo insegurança. para ela é aquele cenário perfeito que todo mundo imagina. Exatamente. Isso é o cenário perfeito. Sim. Mas a Qualquer gente coisa que fala saia assim, disso não é dar tudo certo, né? Não, e a gente fala que assim, mesmo dentro desse cenário perfeito que a gestação tá indo tudo bem,
ela vai carregar essa preocupação até vir com o bebê no colo. Sim, você precisa ver, pegar, se vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso você já tendo tudo dentro do que você espera. Sim. Mas ela recebendo essa notícia antes, né? E já você tem aquela recebe angústia. com os hormônios daquele jeito de gravidez. Fragilizada, né? lógico. Você já tá fragilizada, e aí foi um tombo atrás de outro tombo. Então a gente descobrir a atresia foi muito difícil. Aí fazer o NIPT foi muito difícil, porque é um exame que é de sangue, porém a outra alternativa era furar a barriga e fazer um direto nelas, então captar o sangue das duas, e a gente optou por não, já era uma gravidez gemelar, já era uma gravidez de alto risco, e não ia fazer diferenças para nós, assim, se elas tivessem algum tipo de síndrome atrelada. Então foi a gente lidando com notícia atrás de notícia. A da cardiopatia foi muito difícil no final, porque assusta muito. Foi no morfológico de segundo trimestre? Não. Porque a tetralogia de Fallot é um dos rastreamentos, né, que a gente faz no morfológico. É uma das intenções, nem sempre dá para diagnosticar. Então, essa ultrassonografista, ela percebeu que tinha uma alteração, ela era realmente muito boa. E protocolo de gêmeos, você faz obrigatoriamente um eco, já para descartar qualquer problema. Mas ali ela já te deu uma dica ali ela já tinha uma suspeita, e aí só foi confirmado. Porque o grande problema, sabe por que eu perguntei, Bianca? Porque assim, morfológico a gente faz ali em torno de 22 semanas, apesar de você estar sendo acompanhada praticamente por morfológicos vários na sequência, né? Mas em 22 semanas a gente consegue ver essa anatomia um pouco melhor do coração, que é onde ela deve ter suspeitado que ali tinha alguma coisa que não estava legal. Só que o eco é um pouquinho mais para frente, né? Eu tô vendo que a Bianca, cada notícia que ela recebia, ela precisava de um tempo para confirmação, que é pior ainda, porque aumentava a ansiedade e a angústia, né? Porque quando você fica sabendo, olha, isso aqui acabou, você está sabendo naquela hora. Mas quando você recebe a notícia, pode ser que tenha isso, mas com tantas semanas, aí tem um diagnóstico, né, para você esperar, para poder fazer. Você espera pela confirmação. Para confirmação ou não, né? Não, e na nossa cabeça eram coisas assim, a gente teria que sair direto para a mesa de cirurgia. E não foi confirmado, não precisou. Mas na cabeça de pais era assim, vai sair da minha barriga e já vai operar direto o coração. Então, foram semanas, meses de muito medo. E aí você foi o segmento das duas, elas estavam tudo bem, teve alguma intercorrência na sua gestação, fora diabetes gestacional, estava tudo bem, controlou com dieta, os diagnósticos, aí você foi até quantas semanas, A gente foi até 30 semanas e nada indicava, colo do útero perfeito, nada indicava. Simplesmente de uma noite, foi um dia que eu tomei vacina nesse dia de gripe, super ativa como sempre. No final do dia comecei a sentir dor nas costas. Eu, mãe de primeira viagem, falei, dor nas costas, vou passar uma pomadinha. Eu passei uma pomadinha, fui dormir. Aí a dor começou a aumentar. Aí a bolsa estourou. E aí demorou até também perceber que a bolsa estourou. Mãe de primeira viagem, como tu sabe que a bolsa estourou. Será que eu fiz xixi, né? Não, e eu falava pro meu marido já tinha tido um casamento anterior, tinha tido uma filha. Eu falei, isso é bolsa estourada? Ele falou, eu não sei. Eu falei, como você não sabe? Você já foi pai? Não sei. Calma aí, a outra não estourou, né? A outra não estourou, né? E aí a bolsa estourou, começou a sangrar, e aí nós corremos pro hospital. Até aí meu marido também acreditava que era só algo de treinamento, né? A gente tava com 30 semanas. Não, vamos bater no hospital e vamos voltar. Eu já preparada, gêmeos, a gente já tinha deixado tudo pronto, já tinha a malinha pronta, pegamos tudo. Só que no carro eu já tava sentindo uma dor insuportável, tava muito forte. Mas fui de Osasco até o centro de São Paulo, sem dar um pio, aguentando a dor. Aí cheguei na maternidade com 9 centímetros de dilatação. E tudo daria ali para ter tentado um normal, mas justamente a que encaixou, porque aí a G1, que é a cardiopata, encaixou, já estava coroando. E aí eu falei, não, gente... É prematuro, né? Vai rapidinho. rapidinho. Prematuro passa rapidinho. Elas tinham 1,2 kg cada uma. E eu tinha feito ultrassom no dia. Nada indicava, nada. Perfeito, bonitinhas.
e encaixou. Cheguei com esses 9 centímetros de dilatação e aí eu falei, não dá. Ela tem uma cardiopatia, eu não sei se ela aguenta. Aí foi mesmo por um medo meu, e aí a gente partiu para cesárea. Aí saiu a Helena. A Helena foi puxada, ela estava totalmente transversa, não estava pronta, por ela não teria saído. E aí não peguei no colo logo que nasceu. Elas vieram, eu olhei e já foram direto para UTI. E como foi chegar no hospital e descobrir que não, a gente não vai voltar para casa, né? No meio do caminho eu já tinha essa noção. Mesmo A dor sendo estava muito mãe forte, de primeira né? viagem, eu imaginei. Falei, não é possível que isso seja treinamento. Falei, se isso Normal. é treinamento, o que é o real? Foi mais ou menos eu pensei isso. Se isso é treinamento, eu não sei o que é real. E aí foi... No hospital foi uma correria, né? Porque é isso... Gêmeos de emergência chegando, mobiliza... Cada um com a sua particularidade. E aí a gente tava com os exames na mão, porque tinha acabado de fazer uma útera. Então, foi uma correria, já subiu correndo pra sala de cirurgia. Aí elas saíram muito rápido, eu tava com muita dor já nessa parte. Então, na hora que anestesiou, deu uma... E aí, uma tranquilidade, eu só pensava que elas saiam bem e que as duas fiquem bem. Então, essa foi a minha maior preocupação. E assim, eu super tranquila, assim, tirando a dor, eu tentei manter assim, a calma, a tranquilidade, porque eu sei que era o que elas precisavam. Uhum. E foi bem tranquilo. E daí... Fala lá. Pode falar. É que a gente vive cortando uma outra, sabe? Não, é problema de quem interessante, fala né? muito, né? É interessante. E daí, feito isso, elas foram direto pra UTI, as duas, Foi. certo? E você foi pro quarto. Fui pro quarto, sim. Aí é procedimento normal, recuperação, quarto. E aí na madrugada, elas nasceram na madrugada. Na madrugada, meu marido foi pra UTI. Mas é aquela questão de madrugada, ele entrou, mas mal conseguiu vê-las. Aí no dia seguinte, eu já estava lá para poder ver. Então, não tive resguardo, recuperação, não tive nada. O puerpério foi sentado ali na cadeira. Sentada ali na da cadeira maternidade. da maternidade. Não, e assim, eu tava de tal jeito que eu não quero saber que eu tô com dor, ponto. Não, eu tava em pé porque eu quero ver as minhas filhas. Porque é um bem maior ali, né? E o que eu queria te perguntar é porque quando você tem alguma síndrome ou alguma patologia, a intenção de ir para aquela maternidade é ter a equipe preparada para aquilo e assistência. Sim. E no caso dela, não tinha isso montado, não né? Tinha. Porque nem se sabe o que você vai ter, né? Tem que estar preparado para o que vai ter. Quando a gente optou, né, por trocar a maternidade justamente pela cardiopatia da Alice, a nossa intenção era essa, que a gente tivesse uma equipe preparada da própria maternidade. Até aí a gente cogitou mudar o obstetra para ser uma obstetra da maternidade, para que tivesse toda uma equipe para recebê-las. Só que não deu tempo. Porque não deu tempo. E mesmo a outra, porque a que tinha cardiopatia, vamos chamar pelo nome, né, Alice, gente? Alice. E a outra? Helena. A Helena. Então, a Helena tinha atresia de duodeno. Tinha atresia de duodeno. Ela também precisava de uma assistência, né? Precisava. E foi tudo movido conforme o que dava, assim, na urgência? Como é que foi isso? Foi. Assim que elas saíram, os médicos já sabiam dos diagnósticos, né? A gente estava com toda a questão de histórico delas, né? E aí fez todo o atendimento ali de emergência, né? Nasceu prematura e de sobrevivência mesmo, oxigênio, elas foram entubadas. E aí foi para UTI para depois estudar o que seria feito de cirurgia de cada uma. Aí para mim foi uma surpresa, porque eu acreditava, e talvez se a gente tivesse chegado um pouco mais para frente da gestação, elas teriam saído de lá realmente para uma operação, né? Para uma mesa cirúrgica. Porque num caso desse elas não tinham peso, né? Elas não tinham peso, exato. Que é uma das coisas que avalia para ter a emergência de se fazer a cirurgia. Exato. Vai ter que colocar na balança realmente o peso da balança, né? Aí, exato, elas não tinham peso, elas eram muito pequenininhas, elas tinham um quilinho ali, muito pequenininhas, né? Muito pequenininhas. E como é que foi lidar com esse pós-parto, assim?
Olha, Márcia, foi bem complicado, porque... Aquele aí, sentimento dúbio, não tem um sentimento dúbio? Tem um Eu estou sentimento. feliz porque eu tenho, mas ao mesmo tempo mesmo não era assim que eu tempo, queria. Não era assim que eu queria, não era o parto que eu queria, a minha família não estava lá, foi época de pandemia, então o hospital estava fechado, não tinha a minha mãe, só chorava de não ter a minha mãe, de não ter ninguém, só tinha meu marido, que segurou muito assim, a onda. Eu tenho só que agradecer por ter ele do meu lado, porque foi muito difícil, é uma barra muito difícil de segurar sozinha. Porque ali você não pega o seu filho no braço, o seu peito começa a jorrar leite, você não pode amamentar, você não pode segurar, você põe a mãozinha ali na incubadora. E são dias de incerteza, você não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe se você vai sair e o bebê vai ficar, né? Porque aí 3 dias eu tive alta, e aí elas ficaram. E aí era uma maratona de todo dia tá lá, todo dia a gente ia. E ainda mais no seu caso, porque a gente olha assim, né? Tem algumas intercorrências que acontecem no parto que a gente tem uma previsibilidade de como aquilo ali vai desenvolver. A própria né? prematuridade tem uma previsibilidade. E você olha e fala assim, tudo bem, é um bebê que às vezes vai fazer um antibiótico por 10 dias e vai para casa, foi um desconforto respiratório, a gente sabe que em uma semaninha ali, para fazer um controle maior, esse bebê vai embora para casa. Agora, a prematuridade extrema, né? Porque 30 semanas ainda é um prematuro extremo. Sim. E dentro ainda do quadro delas, acaba virando aquela incerteza do como elas vão acordar amanhã, né? Era um dia eu não sei se eu vou ficar aqui no hospital 1 mês, se vai ser 3 meses, se serão 5, né? A gente vive um dia de cada vez ali. É um dia de cada vez, e a gente vai aprendendo justamente isso, que é um dia de cada vez. Porque não adiantava você perguntar de prazos, e cada vez que você perguntava de prazos era pior, assim, porque não tem como prever. Elas tinham que engordar, né? Tinham que ganhar peso, e também você não sabe como vai, né? A gente brinca, ganha 10, perde 15, e aí o pezinho é gramas, então é pouca coisa. E aí tinha que resolver outras questões, né? Então, questões respiratórias, questões ali, elas no começo recebiam alimentação via sonda, então aí você tem que desmamar dessa sonda para poder ir pro peito, poder ir pra mamadeira. Conseguir manter a produção de leite nesse cenário. Aí, esse é um capítulo muito legal dessa história toda. Quando eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas nunca tive aquela questão de eu quero parto natural, quero parto normal de qualquer jeito. Eu falei, não, por mim não é uma coisa que eu fazia tanta questão. Mas eu fazia muita questão de amamentar. Era uma coisa que eu tinha muita vontade. E dentro desse cenário, era um cenário que não peguei elas no colo. Não tinha assim, quando você vai amamentar? Não sei. Mas aí eu falei, não, eu quero tentar, eu quero tentar. E aí o hospital te direciona para o banco de leite, né? E aí você faz ali a ordenha, né? Você tira o leite, né? Vai tirando, e aí foi também um processo, porque com toda a cabeça de ser mãe de UTI, que acabou de ter bebês sem esperar, então o leite foi indo pouquinho, aí foi aumentando, aí a gente pegou uma bombinha em casa, aí eu tirava em casa, a produção foi aumentando, e eu ficava super animada com a ideia, né? Então, começou ali com 2 ml, 3 ml, 5 ml, e aí foi aumentando. E teve épocas que eu tirava 1 litro, e tudo isso ficava para o hospital, né? Elas receberam por 4 meses de alimentação exclusiva do leite materno, Nossa, do meu leite. Que é ótimo. Que é ótimo. E aí você via, assim, as outras mães, a maioria das mães de UTI não conseguem manter por todo esse tempo, porque até realmente porque é mais difícil mesmo, é muito difícil, porque requer um trabalho da mãe que está super fragilizada, aí você chega em casa, você passou o dia todo em pé, na UTI. Não, e começa que fisiologicamente o corpo não estava preparado, né? 30 semanas, não estava preparado para a lactação. Então teve que realmente um esforço maior, não é a sucção do bebê, é uma coisa que você tem que, né? É tudo indo e é por difícil contra. aquela conscientização dos profissionais que estão em volta também, de falar assim, olha mãe, vem aqui
aqui que a gente precisa proteger essa produção. É importante para você proteger essa produção até de porque leite, né? o que é mais prático, né? A É, pessoa a vai forma. indo por aquilo. O hospital, assim, fui muito bem recebida pela equipe do banco de leite do hospital, porém não é realmente como ela comentou. Foi a sua perseverança que realmente determinou, foi. não é? Foi, porque não equipe. é a equipe. Eles sabem da dificuldade, né, do emocional muito forte ali, então eles não têm um trabalho de vamos manter a produção dessa mãe. E muitas desistem, muitas. E elas ficaram quantos dias internadas, Bianca? Elas ficaram no total 6 meses internadas. 6 meses internadas, as duas. E nessa internação, elas fizeram alguma cirurgia? Foi nesse momento que fizeram? Quem fez primeiro? Conta pra gente. Isso. Foram 6 cirurgias no total. Falando um pouco da Helena, a Helena que tem a atresia, né? Tinha atresia. Com 10 dias de vida, a gente descobriu que ela tinha... o bebê tem que fechar ali o canal PCA, que é um duto que liga do coração com o pulmão. E a Helena não fechou esse duto. É um duto natural, em 3, 5 dias ele fecha. A Helena não fechou. E toma-se remédio para acelerar esse fechamento. A Helena não podia tomar remédio, porque ela tinha um fechamento do intestino, ela não recebia nada de comida. A partir do momento que cortou o cordão, ela não tinha nenhuma ligação de comida até ser feito ali o novo trânsito, exato, para que ela pudesse a comida ir sair, né? Senão ia acumular. Para passar pelo intestino. E aí a gente, como vamos fechar esse canal, né? O hospital começou, como vai fechar? No Brasil, nunca tinha sido feita a cirurgia que a Helena fez, que foi esse fechamento desse duto do PCA por cateterismo. Era um procedimento que já tinha sido feito algumas vezes lá fora. O Brasil tinha feito, mas em crianças maiores. A Helena não tinha 1 quilo, porque aí nasceu, perde um pouco, ela tinha 980 gramas. Então, assim, aí os médicos chegaram para nós e falaram, olha, a gente tem isso para ser feito. Esse dispositivo chegou no Brasil em fevereiro, elas nasceram em março, e é experimental. A gente nunca fez um bebê desse tamanho, porém a chance. Se não for feito assim, vai ser feito de peito aberto. A gente vai fazer uma cirurgia muito mais complexa do que um pouquinho maior ainda, porque também ela não teria peso para a cirurgia mesmo, não né? Teria. Não teria. Ela teria que ganhar peso de qualquer forma. De qualquer jeito. As chances seria o cateterismo para poder tentar resolver o mais precoce possível, é isso? Sim, exato. Tá. E aí, mais uma bomba, né? Porque você pensa, nossa, logo o meu bebê... vai entrar pra história. Não vai entrar pra história. Meu bebezinho. Eu não quero que o meu bebê seja parte da história. Tem que fazer parte da história. Eu não quero, eu só quero que ele seja tudo natural. Eu não quero que entrar pra história, né? Tem que testar justo com o meu bebê. Mas, assim, não tínhamos muita alternativa ali. Vamos nessa. E foi tudo bem. Ela se recuperou. Tanto foi sucesso que em 3 dias... Aí ela fez a operação da atresia. Porque a atresia ela tinha que ser feita, né? Precocemente, para poder ela introduzir alimentação, né? Introduzir alimentação. Sem aquilo, não tinha como ter trânsito intestinal. Em uma semana ela fez 2 cirurgias. Em uma semana ela fez 2 cirurgias e ali eu tinha 10 dias de vida quando foi a primeira. Um pitoquinho, fazendo a cirurgia. E aí foi a primeira vez que eu peguei no colo, né? Um dia antes da cirurgia, eles me deram ela para pegar no colo. Ela pegava assim o meu antebraço, nem isso. Era um toquinho, assim. Foi muito emocionante. Nunca vou esquecer daquele dia. Vou pegar elas pela primeira vez, é incrível. E aí foi decorrendo ali as coisas, ela foi melhorando, foi ganhando peso, foi recebendo leite. Porém, numa altura do campeonato, mais ou menos perto de 5 meses, a Helena começou a vomitar, ninguém descobria. Internada. Ninguém descobria, vomitava, todo leite que recebia vomitava. Aí descobriram que ela tinha um refluxo muito forte. Então, também, que poderia ser alguma coisa ali da cirurgia do intestino, ela tinha um refluxo muito forte. Aí, como alternativa, tivemos que fazer esse refluxo. Ela colocou uma válvula anti-refluxo para que não voltasse o leite. E ela fez uma gastro. Então, hoje ela é alimentada, ela não recebe nada via oral. Na verdade, hoje ela passa por fono para poder aceitar a comida.
mas ela recebe o leite diretamente no estômago, via uma gastrostomia. Hoje? Hoje. Tá. Aí ela fez essa gastrostomia lá no hospital já com 5 meses, né? Mais ou menos que você disse, para ela poder receber a alimentação. Isso não tinha nada a ver com a atresia de duodeno dela? Ou tinha... Podia ter. Uma coisa associada, uma né? coisa ali Talvez, associada, assim. A questão do refluxo, né? Não, o fato dela se alimentar, não, é que como ela vomitava muito, ela foi criando uma aversão ali à boca. Porque ela associava a boca ao vomitar. Então, ela já não aceitava nada oral. Porque toda hora que eu como, eu vomito. Então, é isso que foi a dificuldade. E o hospital não mandaria para casa alguém que não conseguia amamentar. Entendi. Porque ela não pegava o peito, ela não pegava a mamadeira. Não posso mandar para casa um bebê sem que ele tenha uma forma de alimentação. Uma via de alimentação. Ele tinha que ter uma via de alimentação. Mas a questão dela seria essa aversão que ela criou ou foi realmente essa parte do refluxo está resolvida, então? Tá resolvida. Independente da gastrostomia. Independente da gastro. E hoje vocês fazem a introdução alimentar? Hoje faz a introdução alimentar, papinha, e vai na fono. Hoje ela já aceita, já tá abrindo a boquinha, já vai aos pouquinhos. Mas ainda o grande volume de leite que sustenta realmente ela entra pela gastro. Entendi. E ela fez 2 cirurgias. Ela fez, Foram 3, foi a do coração, a do intestino e essa da gastro. É porque a gastro e o refluxo eles fazem na mesma, né? Entendi. Então foram 3. E a Alice, foram 3 no coração também. A Alice, também acho que tinha uns 2, 3 meses. Foi bem perto do Dia das Mães, porque eu recebi essa notícia no Dia das Mães. No Dia das Mães, a Alice comia. E fazia uma barriguinha. Faz uma barriguinha, né? Aí começou a desconfiar. Mas por que ela faz essa barriguinha? Não, eu passava, tinha o trânsito intestinal normal, porém ela fazia uma barriguinha. Então vamos abrir para olhar. Como se fosse simples, né? Vamos abrir para olhar? Vamos abrir para olhar. Um bebê tão pequeno, eles não costumam fazer ressonância, esse tipo de coisa. Só para não perder, foi logo no começo? Foi logo no começo. Foi ali uns 2, 3 meses, mais ou menos, porque ela se alimentava. Entrava, saía, trânsito normal. Porém, ela fazia uma barriguinha. Até descobrirem que essa barriguinha podia ter uma coisa a mais. Aí, realmente, abriram e tinha um vício de rotação. Não chegava a ser um fechamento, mas era uma voltinha do intestino, que aí reposicionaram e aí resolveu. Então, aí foi a primeira cirurgia da Alice. Isso, ela não tinha operado o coração, porque como ela tinha 1 quilo, né, 1 quilo e pouco quando nasceu, ela precisava de, no mínimo, 2,5 para operar o coração. É uma cirurgia complexa, peito aberto, então ela precisava ter ali o peso para isso. Então, esperou esse tempo ela ganhar esse peso e aí sim operou a primeira vez o coração. Peito aberto. E depois ela tinha 8 dias dessa cirurgia, tivemos uma intercorrência, entrou sangue na cavidade do coração em decorrência da cirurgia, aí subimos novamente para o centro cirúrgico. Da cirurgia do intestino? Não, do coração. Do coração mesmo, tá. Então, primeiro ela fez a cirurgia da barriguinha. Não tinha peso ainda para fazer a do coração. Depois ela fez o coração. Depois ela fez essas 2 do coração. Uhum. E aí ela fez, então ela fez a terceira, foi uma reintervenção, essa que você está contabilizando? Foi uma reintervenção, isso. Tá. Foi justamente por uma decorrência da cirurgia anterior, da cirurgia anterior. Bia, vem cá, me conta. Eu me lembro que teve uma cirurgia que elas passaram no mesmo dia, as duas? Foi exatamente. Porque, assim, né, mãe de UTI, com emoção, daquele jeito. A cardíaca da Alice era a cirurgia que a gente esperou desde o primeiro momento de que descobriu que ela precisava, né, que ela tinha cardiopatia. Porém, tinha essa intervenção do refluxo e da gastro da Helena, que é uma cirurgia mais simples, né? E a gente já estava ali no processo de, precisa disso para a Helena ir embora. Então, a gente precisa fazer isso porque para ela ir. Então, vamos fazer. Quando tem data? A gente tem data no dia 20.
Ah, mas dia 20 é a cirurgia da Alice. Ah, vamos jogar mais pra frente? Não vamos jogar mais pra frente. Ela precisa fazer, a gente precisa E seria ir no embora. mesmo hospital mesmo, mesma cardíaca, tá? Foi. Aí foi uma de manhã e a outra à tarde. Mas Só emoções. Conta pra mim como que é isso de você... Porque pra mãe, né, a cirurgia pode ser a coisa mais simples do mundo, mas o seu filho tá indo pra uma mesa. É o seu pedacinho de mundo, né? E daí olhar que, assim, cirurgias complexas, as duas de uma vez, no mesmo dia, e aquele processo de recuperação, a preocupação, né? Porque a gente sabe que as primeiras 24 horas são mais críticas. Como foi isso pra você? É o seu pedacinho de mundo, né? Assim, independente se fosse uma unha, uma cirurgia ali de meia hora... É uma cirurgia, né? Então, eles pegam anestesia, 100% cirúrgico, você não sabe o que vai acontecer. A equipe médica é muito boa, mas a gente não sabe, né? Pode ter milhões de desdobramentos ali. É a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida. Ver um filho passar para o centro cirúrgico é uma coisa que... E numa época de pandemia, então. Numa época de pandemia, então, sem não tinha apoio, meus pais, não tinha... irmãos, não tinha ninguém. Eu e meu marido lá naquela sala, na antessala. E vocês ficavam o tempo todo no hospital? Ficava o tempo todo. Seu marido teve que voltar a trabalhar, né? E você Teve. ficava sozinha na UTI. Né? Não, ele ficou. Ele ficou. O meu marido é realmente sensacional. Ele ficou. Ele esteve comigo todo esse tempo de cirurgia, de internação das meninas. Os 6 meses ele ficou. A gente, por opção nossa, né? O hospital, ele não obriga os pais a ficarem. Por opção nossa, a gente ficava. Chegava cedo, às vezes pro café. Então, 9 horas da manhã já estava lá. E só saía à noite, 6, 7 horas da noite. E ir embora. E aí você ir embora com aquela sensação de, às vezes, boa, de hoje eu tô feliz porque elas ganharam peso, elas deram um sorrisinho, porque você descobre que você apega a qualquer coisa. É uma esperança, né? Uma mãe de UTI, ela fica feliz de pôr a roupa no seu filho pela primeira vez. E é uma coisa que uma mãe que no bebê a termo saiu ali da barriga, ele põe a roupa. Não percebe porque entra naturalmente isso. As meninas levaram meses para pôr a roupa. A roupa ficou gigante com a primeira vez que pôs, mas eu chorei muito, muito. É uma emoção muito grande. Então a gente começa a dar valor para essas coisas. O sorrisinho, o olhar, o pegar no colo. Hoje o dia foi bom. Por que o dia foi bom? O dia foi bom porque eu peguei no colo. Era esse. Como tinha dias que a gente ia embora qualquer ganho sem era um certeza. ganho, né? E você falou então que foram em torno de 9 cirurgias no total? Foram 6 cirurgias. 6 cirurgias internadas. Sim, internadas. E aí a primeira alta? Aí a Alice cardíaca foi a primeira alta. Ela foi a primeira alta? Foi a primeira alta. Ela surpreendeu Ela surpreendeu todo mundo. Eu achava que tinha sido a Helena. A Alice é maravilhosa. Ela é, assim, um pacotinho de surpresas. A Alice mamou no peito, lá dentro da maternidade. Porque ela resolveu a patologia cardíaca dela, ela teve um avanço nisso, não é? Teve um avanço nisso, mas acho que mesmo antes de resolver, ela já superava. A gente brincava que a que foi a que rompeu o bolso, gente, não foi? Ela mesma. Segura a menina, segura a menina. Eu já tô pronta, a gente fala. Se minha irmã não está, eu estou, então eu tô saindo. Problema seu, fica aí. A gente fala que ela vai falar assim, olha, eu quis nascer, eu sou 1 minuto mais velha do que você. Mas você foi apressada, fui mesmo, não queria ficar mais lá dentro, Você me apertava, me chutava. E aí, ela ela foi saiu pra primeiro. E a Alice saiu com alta normal, assim, do hospital. Então, foi bonitinha pra casa. Nenhuma recomendação diferente, nada disso. Não tinha nenhum cuidado especial. Com 6 meses, a Alice. Isso, um pouquinho antes. Ela não tinha completado 6 meses ainda. Ia completar 6 meses. Ela saiu ali com uma diferença de quase 1 mês antes da Helena. E aí ela foi sem nenhuma recomendação especial. Nenhuma recomendação especial. Tinha, a gente sai, mãe de prematuro, né? Sai com uma recomendação de diversos médicos, né? Sim. Pediatra, oftalmo, né? Depois também. 1 milhão de terapeutas, aquela coisa. Terapeutas, Sua vida vai ser para poder
desenvolver. Qualquer andar, prematuro extremo. fono. Então, assim, saiu com todas as recomendações, saiu com a cardiologista. Ela porém, não chegou no peito, elas não acabaram não mamando, né? No peito mamou. A Alice Alice mamou. E a Alice mamava no peito. A Alice mamava no peito e na mamadeira. E eu tinha muito leite. Tirava uma Tanto que média você falou de que tirava 1 litro. litro, bastante mesmo. Então, assim, eu tinha muito. E ela mamava muito. Era muito gostoso de ver. Era muito gostoso de dar, porque ela tinha uma satisfação. Isso ela não tinha nem operado ainda. Ela já ia pro peito. Ah, tá. Deixaram mamar no peito. Deixaram mamar, tá. sim. E aí ela. E me diz uma outra coisa agora, que estou cheia de curiosidades aqui, né? E o que é. Porque assim, existe. Eu estou me pondo muito no seu lugar, por ser mãe, né? Quando a gente é mãe, a gente começa a entrar, com você falando, a gente vai entrando na sua dor, né? Porque inevitável, depois que a gente é mãe, tudo rebate, né, na gente. Porque a gente acaba se identificando, lógico. E eu fico pensando no sentimento duplo que sempre te acompanhava. Um deles é a alegria de levar a Alice para casa, mas deixar ela no hospital, né? Porque eu acho que deve ser a outra dor. Porque, tipo assim, eu estou feliz, essa vai para casa, e agora? Eu estou deixando uma. E onde eu vou ficar? Porque até então, as duas estavam na mesma situação. Sim. E aí você falou, bom, e agora? O que eu faço? E a gente tinha um medo, assim, quando a gente levou a Alice para casa, a gente não sabia ao certo quantos dias a mais a Helena ia ficar. Não é nada certo, né? Não é nada certo, porque você tem uma previsão, mas muita coisa pode acontecer. Então, você levou uma, mas você não tinha certeza da outra. Não era uma coisa completa, porque o resto do seu pedacinho ainda estava lá. É como se eu tivesse metade de mim realmente estava no hospital. Então, assim, eu estava muito feliz porque, consegui levar uma para casa, ao mesmo tempo a outra ainda estava. E a gente começou a ter uma rotina muito louca, porque antes era só nós dois, a gente pegava as coisas de manhã, ia pro hospital, saía e voltava. Okay. Você mudava o seu local, né? O meu local lá, e resolvia. Pronto. Exato. Meu marido pegava as coisas, trabalhava de lá, ok. Agora não, a gente tinha um bebê em casa. E um bebê que tinha necessidades, precisava comer, precisa dormir, precisa trocar fralda. Então a gente tinha ali que se dividir, porque nem sempre podia estar no hospital. E eu queria estar no hospital. Porque senão vinha a culpa, né? Porque aquela culpa materna. Mas também queria estar em casa, né? E aí nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma mãe de gêmeos, nasce duas vezes culpa. E aí foi uma questão também de se desdobrar. Como você se dividiu, Bianca? Conta pra gente. A gente combinava, mais uma vez, meu marido sempre presente. Então, os dias que eu não ia, ele ficava. E aí, dava mamadeira pra Alice. Eram os dias que eu dava peito de manhã ou à noite. E ele ficava com a mamadeira. Um pouquinho. Uhum. Intercalava um pouco para poder ver a Helena no hospital. E aí a gente trocava. Um dia ia outro. Às vezes, quando ela estava mais dormindo, se ela pegava num sono pesado, eu saía 1 horinha, ia... E ficava lá, cá, se dividindo. E foi isso 1 mês até a Helena ir para casa. E aí você levou a Helena para casa. Aí nós levamos a Helena para casa. Porém, a Helena foi para casa de home care, né? Que ela já exigia outros cuidados. Já exigia outros cuidados, porque a Helena não estava preparada para sair da barriga desde sempre, né? A Alice encaixou, estava ali pronta, respirava muito bem. A Alice chorou no momento do parto. A Helena foi tirada. Não era a hora dela. Então, a Helena sempre teve muita dificuldade respiratória, né? E isso carregou todo o tempo dela da UTI. Ela demorou para desmamar do oxigênio. Foram muitos dias de luta. Então, a Helena foi para casa ainda um pouco dependente do oxigênio. E aí você tem que ir com uma equipe de enfermagem para poder dar esse suporte, né? De ter ali um acompanhamento. Uma parte técnica, uma parte técnica que a gente não tinha, né? E como foi esse suporte, né? Vocês já tinham falado para mim, mas querendo compartilhar com as outras mães, como foi esse suporte desse home care? Se eu posso ser verdadeira aqui, é muito difícil. É muito difícil. Aí eu tive que mudar a estrutura da minha casa, porque o sonho de uma mãe de gêmeos é ter os 2 bebês no quartinho.
mais uma coisa da maternidade, é a maternidade real, né? Real, Você só maternidade real. e aí você tem que ver a realidade. Porque eu não conseguiria colocar uma equipe toda de enfermagem, né? Enfermeira, monitor, oxigênio, no mesmo quarto que o outro bebê. O outro bebê não ia dormir. Então, a Alice não ia dormir se a Helena estivesse lá, porque é gente entrando, é medicação, é monitor, apitando. Então, eu tive que separar as duas. Coloquei uma num quarto, outra no outro quarto. E, assim, a equipe de enfermagem, o home care é muito complicado. Você coloca na sua casa, época de pandemia, você coloca uma pessoa que você não sabe. Um dia é uma, outro dia é outra. Aí nem sempre a pessoa é especialista no que ela faz, nem sempre ela sabe lidar com criança. E quem ofereceu esse home care foi o plano de saúde o plano ou de foi saúde. você? Não, o plano de saúde. Tá. Plano de saúde que oferece. E assim, conversa com outras mães que passaram por situações, independe do seu tipo de plano. Ter a equipe de home care não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro de um dia que o Rodrigo acabou compartilhando comigo, né, que a Helena precisou fazer uso do oxigênio e o técnico de enfermagem que estava lá não sabia instalar. Não sabia instalar. E assim, a gente ficou muito tempo de UTI, né? Foram 6 meses. Então a gente viu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa pro lado bom e pro lado ruim. Então, a gente sabia fazer muita coisa. Sabia também olhar o que as pessoas estavam fazendo. Então, a gente sabia analisar se aquele enfermeiro tinha ou não tinha uma experiência. E foram, assim, momentos bem complicados. Tinha momentos que a gente pensava, será que a gente não interna ela de novo? Porque eu tenho medo de perder a minha filha em casa. Sim, medo de errar, né? Medo de errar. De não observar, de Quando não... você pensa que você tem um RN ali, você já tem medo, né? Eu não sei, é uma coisinha tão frágil. Com a particularidade das duas, eu tinha muito medo, muito medo. Eram dias muito incertos. E aí você ficou com esse home care. Hoje ela tem home care? Não, hoje né? ela não tem. E o home care, ele vai com um período já estabelecido, né? E aí, assim, se tem necessidade, se vai sendo renovado. E, graças a Deus, a evolução dela não precisou. Então, ela ficou o período que já estava, que eu acho que foi uma questão de 2, 3 meses, e aí a gente foi desmamando aos pouquinhos. Ela passou de 24 horas da equipe de enfermagem para 6, e aí depois algumas horas, e aí a gente foi desmamando, e a gente foi também criando... Fui aprendendo mesmo a lidar com ela, com o equipamento. E trazendo, assim, bem a real mesmo, né? É muito ruim o serviço. Ruim. É muito ruim. A qualidade do serviço é ruim, o treinamento dos profissionais é precário. Porque deve existir muita troca também, muita né? troca. Sim, eu já ouvi dizer isso do home care. O problema do home care são empresas, né? Sim. Então elas contratam pessoas que podem ser rotativas. Exatamente. E tem coisas que precisa de quê? De treinamento, não é uma coisa que você forma assim, de uma hora para outra. Porque bebê, gente, é muito delicado. E eu acho importante a gente trazer isso, porque assim... Às vezes a gente pega aquele casal que num primeiro momento, que legal, minha filha vai ter alta e vai com home care para casa. E de certa forma se apega, tô tendo um suporte dentro da minha casa. E é muito difícil para esse casal quando chega em casa e descobre que não tem suporte. Não tem suporte. E que você precisa ser o seu suporte. E você fica até estava aquela no dúvida. hospital, e quando a gente está no hospital, a gente se sente queira ou não, por mais que a gente veja, existe uma instituição que está por trás disso, que está por trás, que é responsável por aquilo, né? Então você sente assim, eu estou amparada, né? Não estou sozinha. Então, assim, por mais que possa acontecer alguma coisa, eu não vou ser responsável por isso. Eu estou aqui. Quando você assume o home care, eu acho que assumiu, né? De estar você mais o home care. Você tem aquele receio, gente, isso eu não ver, né? Ver uma pessoa fazendo errado. Não tava indo. É uma pessoa fazendo alguma coisa que você já viu, que aquilo não é o jeito de fazer, porque você conhece sua filha, né? Tá ali acompanhando desde a hora que nasceu. Então, deve dar uma angústia mesmo, dessa sensação de proteção, né? Uma coisa assim de iminência de erro, né? Vai errar. É noites, claro, eu imagino isso. Claro, porque aí eram noites que, com toda a demanda de bebês, mais
um vigia ali na equipe de enfermagem. Aquele receio de fechar os olhos, né? Fechar os olhos, e acontecer alguma coisa naquela sensação de se eu dormir e eu não ver, né? Aí deve ser isso mesmo, que vocês viveram isso. E aí, depois que elas saíram, elas não tiveram mais nenhuma cirurgia? Não, na verdade, a Alice teve, né? Depois que teve alta, teve em outubro, mais ou menos, a Alice precisou ser internada novamente por uma queda de saturação. Aí ficou há uma semana internada, mas não chegou a operar. Era alguma coisa? Não, era realmente uma queda ali de saturação, foi acompanhando, mas nada que precisou ficar internada. E em dezembro agora ela fez a cirurgia total, né? Então foi a correção. Completou. Aí foi peito aberto de novo e o definitivo, né? Resolveu a questão dela. E agora, então, elas estão com um ano. Quando é que elas fizeram um ano? Fizeram um ano agora, dia 31 de março. Que delícia. Maravilhosas. Nossa, que data ótima. Um dia depois de uma pessoa maravilhosa fazer aniversário. É verdade. Ariana. Essas Arianas, gente, meninas guerreiras, entendeu? E me conta uma coisa, e agora? Como é que é a sua rotina agora, então, com elas? Como é que é a sua vida depois de tanta tribulação, né? Porque deu para respirar? Agora a gente respira. Agora é vida normal, assim, logicamente é um trabalho dobrado, porque você né? tem ainda a Helena que tá com a gastro. Tem a gastro, né? Mas hoje a gastro virou uma coisa rotineira, assim, a gente sabe lidar, meus pais sabem lidar, toda a nossa volta sabe lidar, já entrou tranquilamente no nosso dia a dia. Hoje é dia a dia de bebês, introdução alimentar, então os desafios da introdução alimentar, desafios delas, elas passam por físio para poder ajudar nessa parte motora, né? Elas ainda são bem pequenininhas, né? Tem 6 quilos, apesar de ter um ano, tem 6 quilos cada uma. Mas já estão assim, querendo, a Alice, a cardíaca, já está querendo dar os passinhos, já está ali querendo ficar em pé, a Helena já está sentando, e aí é uma coisinha de cada vez. A Helena passa pela fono para ajudar nessa parte alimentar, né? Tá indo super bem, já tá aceitando, já abre a boca, já engole. E é um passinho de cada vez. Porém, agora é uma rotina mais tranquila, assim, de bebês mesmo. Do que você viveu. Do que eu vivi. E você tem rede de apoio, Bianca? Como é que é? Eu queria saber disso, assim, porque eu tive um de cada vez, né? E eu tinha um apoio. Então, isso, eu fico só imaginando a sua logística, o quanto você deve se desdobrar e o quanto você... eu sei que mãe a gente faz tudo, né? E se tiver que se desdobrar mais ainda, vai se desdobrar. Vai se desdobrar e vai carregar. Você falou já do seu marido, que foi muito importante. Então, com certeza, né? Isso, você não andou sozinha, né? Por tudo que você conta, a forma que você conta. Parabéns para ele, tá vendo, Laís? Não precisa jogar pedra em todos os maridos. Não. O Rodrigo é maravilhoso. Tem defeitos, o Rodrigo te conhece. Todo mundo. Todo mundo. Super parceiro. Mas assim, que isso seja inspirador, né, para todos. É verdade. Mas além de vocês dois, você tem uma rede de apoio? Sim, a gente tem uma rede de apoio, né? Eu conto muito com a minha mãe, conto muito com a minha sogra e conto muito com o Rodrigo. Ele é 100% participativo com as meninas. O Rodrigo, ele é primo do meu marido. E é um dos poucos homens, né? Que a Márcia fala que eu sou muito feminista, eu sou mesmo. Mas é um dos poucos homens que eu vi até hoje que ele não é o pai que ajuda. Ele é pai. Ele é pai. Sim. Então ele olha, né? Poxa, eu tenho que fazer isso aqui. Vamos lá, Bia. Vamos fazer, vamos não sei o quê, vamos arrumar, vamos... Ele não se põe naquela posição do tô te dando uma força aqui pra você fazer isso. Não, ele faz, ele quer fazer. Ele que leva a Helena em todas as terapias, médicos. Querer participar, né? Isso é muito importante. E desde sempre, desde quando a gente descobriu a gravidez, ele quis ir em todo o ultrassom, ele quis estar junto, teve junto em todos os dias de UTI. E a gente segue assim, ele divide comigo. Tanto que eu durmo à noite, porque as madrugadas são do meu marido. Que coisa boa, gente. Maravilhoso. Maridoso. Olha veja os exemplos aqui, entendeu? Eu durmo, gente. Que delícia.
Ele deixa, não, dorme. Que é muito importante, né? Na verdade, a dor não é só da mãe. É o casal, né? O sonho ali, a maternidade, a gente fala maternidade, mas a gente tem que colocar, quando se propõe a ter um filho, não é um sonho da mãe. Sim. Geralmente é o sonho do casal. Então, o planejamento ali. Então, por isso que não é ajudar mesmo. É isso que a gente está dividir, né? Porque ali se dividiu na ideia, se dividiu no planejamento, se dividiu na hora de fazer. Então, isso é real. Então, na hora que vem, e na hora que vem, nas duas, mas as dores também. Então, a dor de saber, é isso que eu acho que a gente tem que colocar. E as pessoas têm que saber que isso é verdade. Ali não é só a mãe que está sofrendo, o pai tem que sofrer também, né? Aquela dor é compartilhada, porque é o sonho dele também, porque muitos homens sonham também. Não fala que você é feminista, assim, é um pouquinho a mais, assim, porque, né? Eu falo, não dá pra gente. Às vezes, gente, não, o que eu falo aqui. Não, vamos falar a verdade. Não, a questão é a seguinte: não dá pra gente rotular, é só isso que eu falo. Rotular, nem para um lado, nem para o outro, né? A gente não pode rotular pessoas. É isso que a gente, aqui às vezes a gente não vamos rotular, né? Que eu sou. Não vamos pensar que eu sou machista, não tem nada a ver. Você acha que a gente não pode? É que ultimamente tem momentos que a gente vê uns pais difíceis, né? Esses lógico. Que a gente tem que chamar de sua realidade, né? Mas eu tenho muito cuidado em rotular as pessoas, né? Mesmo mulheres, né? A gente tá falando tanto de maternidade, mas tem mães que não são mães do jeito que a gente está colocando aqui. Então é só rotular, tá, gente? Mentira dela, tá? Não é assim, não, tá? Imagina. Então, mas numa rotina dessa, eu te perguntei da rede de apoio, porque assim, mesmo os dois, né? E cada vez vai consumindo mais, porque na verdade vai andando mesmo, vai tendo essa rotina. Você voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Está online? Estou online, um dia presencial na semana. Mas é um momento ótimo, que é um momento que eu faço por mim. Que eu penso em outra coisa, eu sei que as meninas estão super bem cuidadas, eu tenho uma pessoa que também me ajuda, né? Que é o meu braço esquerdo e direito, que as meninas para dar esse apoio, enquanto você não pode, né? Para que a gente possa os dois trabalhar. Porque aí o Rodrigo também conseguiu voltar a trabalhar presencial, né? Ele tem um comércio. E assim a gente conseguiu se dividir. E para mim é ótimo, é um momento que eu faço por mim, de ter uma coisa que eu gosto, e financeiramente também era importante. Eu quero te fazer uma pergunta, eu tô aqui querendo fazer essa pergunta desde o começo. Eu me imaginando, mais uma vez, imaginando no lugar, eu fico pensando como que você lidou com essas informações que foram chegando. Você se apoiou em quê? Foi fé? Foi... Porque não é fácil. Foi terapia? Como você... Porque cada notícia para você... Eu fico imaginando o medo que você passou a ter de qualquer notícia, né? Porque assim a nossa vida... eu tinha medo de fazer ultrassom. Chega uma hora que a gente fica com medo. Quando a gente recebe uma coisa muito ruim, a gente fala... Alguém vem falar para você de novo, você fala... O que é? Você fica até assustada, né? Porque você fica... com medo da próxima notícia ruim. Sim, eu tinha medo de ir para o ultrassom. E eu falava, o que eu vou descobrir hoje? Você não ia lá para ver, eu queria ver o rostinho, porque é isso que a gente vê. Eu quero ver o rostinho, dá tchau pra mamãe, ele tá com a mãozinha na boca. Não devia ser sua prioridade, porque passou a não ser importante isso, né? Então, era não ter mais nada, era isso, e às vezes aparecia mais alguma coisa, essa coisa negativa assim, que vinha para você. Aí teve a maternidade, o nascimento, que também não foi esperado. Então, nada, eu imagino assim, não sei se eu estou certa, Bianca, as notícias iam chegando e ela, tudo bem, então vai nascer, vai precisar de uma cirurgia, pensando numa gestação pelo menos perto dos 9 meses, né? Então, tudo para você foi chegando como uma bomba, porque tirava aquele sonho anterior, né? Então, meu sonho era ter um filho. Chega lá, tem 2, meu Deus, eu tenho 2, tá bom, eu vou lidar com isso. Tem 2, mas peraí que não é simples. Não é simples, olha, mas é uma gravidez de risco, porque é uma placenta só, tem risco de... Porque já fica aquele medo, né? Porque a pessoa já fala muito, a gente sabe, porque é real. A gente tem que conscientizar mesmo o casal do risco que é uma gestação monocoriônica, que é de uma placenta só. Então, aí você já fica naquela angústia. Aí vai fazer um ultrassom, olha, tem uma bebê que tem uma atresia. Então, quer dizer, tudo é negativo. Uma atresia de duodeno.
Aí vai uma suspeita de cardiopatia. Aí esperando só a próxima notícia. E aí, então tá bom. Então ela tem que nascer, se tiver peso, vai operar. Você já imaginando, então você contorna a situação, né? Tipo, tá, então ela tem isso, vai nascer, vou fazer a cirurgia. Aí vem uma outra coisa, um parto de um prematuro extremo, que muda todo o seu planejamento, todo o seu plano. Então, como você se apoiou? O que você acha que fez com que você... Eu sei que existe o amor materno, que é aquele que a gente fala bastante, de o amor incondicional, né? Que levanta a gente. Mas você teve alguma outra coisa? Tive algumas coisas, né? Primeiro, eu estudei muito. Desde o primeiro momento que eu descobri a gestação gemelar, eu estudei. Então, eu li muito. Aí eu comecei a me preparar. O que eu vou esperar? Uma gestação gemelar pode ser isso, isso e isso. Então, eu estudei. E eu recomendo para todo mundo, estudem. Leiam, vão atrás, não fiquem ali, o diagnóstico. O que é o diagnóstico? O que é o exame? O que é a atresia? Então, eu estudei. E a fé. A fé foi comigo desde o começo. Porque sem ela eu não teria conseguido até o final. Porque foi até... eu acho que todos os dias, né? Você teve que ter fé. Todos os dias. Porque não foi só o nascimento. O nascimento começou, né? Começou uma outra jornada, né? Teve a jornada da gestação, aí nasceu, foi um outro caminho duro ali. Porque o medo da mãe de UTI, eu já ouvi dizer, e também já atendi várias pacientes que me relataram isso, porque nem tudo dá certo na UTI. Não. Mãe de UTI vê muitas coisas ruins. Não, e você vê do seu bebê, você vê do bebê do outro. Não do seu bebê. Você vê aquele outro bebê que às vezes estava, vamos falar na realidade, estava melhor do que o seu. E não deu certo. Né? Então, e ali na UTI... Você vê de tudo. Você vê outras lágrimas, você vê dores. Tanto que existem aquela coisa da amizade das mães de UTI, né? Que uma torce pela outra mesmo, né? Acho que tem essa união ali. Sim. Porque a outra é o seu projeto, né? Você se projeta, fala, ela tá com a dor, eu também sei que é essa dor desse bebê aqui. E é isso, botar o joelho no chão e rezar e agradecer, porque é a única coisa que você tem para se apegar. Você tem que se apegar na fé. Você precisa, independente da sua religião, do que você acredita, porque é o que te move, é o que faz você levantar, você acreditar que vai dar certo, ter energia positiva. E assim, as mães de UTI... é fora do normal. A gente cria uma rede, você se apega às histórias. Tem contato com algumas? Tenho, demais. Ontem mesmo eu estava no aniversário de um bebezinho que foi nosso colega de UTI. E assim, é uma amizade que eu tenho certeza que a gente vai levar para a vida toda das meninas. Você cria o vínculo, né? Porque você tá lá, você dá apoio, ainda mais nesse tempo de pandemia. Era quem a gente podia contar. O apoio tinham eram as outras, né? Então, aquela mãe... Nada como você chegar e poder falar para a mãe. Entender a dor. Olha, eu sei que você sente, e poder falar, olha, vai passar, vai fazer assim, com meu filho foi assim. A mãe gosta de poder pensar, olha, olha que história boa também, olha, dela deu certo, minha também tem chance de dar certo. Então, todo mundo no mesmo barco, né? Essa de cada uma dá mão, né? Dá mão uma para outra para poder vencer isso. Eu acho que deve criar mesmo. Sim, isso. A gente ficou muito tempo, né? Então a gente criou muito laço e a gente apoiou muita gente foi e a gente foi ficando. Então a gente era muito conhecido na UTI. Eu e o Rodrigo somos pessoas de falar bastante, então a gente foi ficando muito conhecida das equipes de enfermagem, dos médicos, das outras mães. Então muitas vezes a gente foi chamado, olha, você não quer conversar com aquela mãe, ela tá passando por uma situação, vocês passaram. Então a gente deu muito apoio, a gente conversou com muita gente, a gente realmente fez amizades para a vida toda dentro do UTI. E me diz uma coisa, Bia, dentro disso tudo você ressignificou toda a maternidade, né? Desde aquele planejamento lindo e colorido lá do vamos ter um bebê, né? Até atravessar toda essa fase da UTI, até atravessar todo esse primeiro ano das meninas, né? Eu vi que você colocou um texto muito legal no Facebook essa semana, que elas fizeram um aninho, que você trouxe também questões desse desenvolvimento, porque além daquela idealização
da gestação, do nascimento, a gente também tem a idealização do desenvolvimento e a gente percebe que cada um tem o seu tempo e que as coisas vão fluindo naturalmente, mas não dentro de algo que a gente possa controlar, né? E fala um pouquinho pra gente disso, traz uma mensagem para essas outras mães, né? Não só para as mães que estão numa UTI, mas também trazendo para essas mulheres que estão numa gestação típica, mas que elas possam compreender que a maternidade é uma coisa que de fato a gente não tem controle. A gente não né? tem Porque você teve o diagnóstico ainda no pré-natal, mas tem outros diagnósticos que vêm pela vida. Né? Você pode... Tem os bebês sindrômicos que a gente não sabe, nem todo mundo sabe que nada é 100%, aí vem durante a primeira infância, às vezes vem algum outro diagnóstico que a gente não espera, e né? até mesmo assim, a gente tem as idealizações com os filhos da gente, mesmo quando não tem nenhuma intercorrência, né? Sim. Então assim, nasce aquele bebê, a mãe olha e fala, ai que lindo, vai ser advogado, né? Sim. Constrói já a carreira. A gente já constrói a carreira e tudo mais. E assim, durante toda a maternidade, a gente vem quebrando esses paradigmas, seja uma questão de saúde, uma questão de desenvolvimento, seja uma questão de um diagnóstico que veio ali na gestação e que surpreendeu, ou seja, até mesmo durante aquele desenvolvimento ali da criança que você olha e fala, nossa, essa criança não vai ser advogada nunca, o negócio dela é outro, é número, é exatas, enfim, entender que ali tem um outro ser humano, né? Desde pequenininho, é um outro ser humano que tem vontade própria, que tem o seu próprio tempo, o seu desenvolvimento. A gente não, eu falo que nem aí dentro a gente tem controle mais. Mas eu acho que o que ela está falando, né, Bia, é essa ressignificação mesmo, porque eu tô aqui, ela sabe que eu choro às vezes nos podcasts. Dependendo do tema, me sensibiliza demais mesmo. Maternidade é uma coisa que me toca. Eu fico bem sensível com isso, porque filho, eu acho que... tá vendo? Aí. Calma, respira, amiga, respira. Porque sabe o que eu fico pensando? Não, gente, é sério. Vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente reclama de tantas coisas, assim. Ai, poxa, é menina, eu vou ter outra menina. A gente vê... Por isso que eu falei da ressignificação, né? Porque eu tive um casal, tive baita dificuldade, qualquer dia eu falo melhor sobre isso também, dou um baita valor à maternidade, foi super difícil engravidar e tal. Então já foi assim aquela situação. Mas às vezes a gente fala tanto de um filho, poxa, olha lá, tá vendo? Ele nasceu genioso, nasceu, sabe? E quando a gente vê essa tua história, por isso que eu acho que é uma ressignificação mesmo, porque hoje você deve olhar para elas e só querer que elas tenham saúde. Sim, é isso. A gente só quer isso. A gente acaba dando valor por algo que você não imaginava. Você aprende nesse processo. Não precisa ser médica, né? Não precisa. Você aprendeu nesse processo todo que você começa a dar valor para pequenas coisas. Você dá valor ao sorriso, você dá valor ali a um olhar, a um pequeno passinho. Então, hoje, eu só quero a saúde, eu só quero que elas estejam bem, que seja no tempo delas. Então, hoje eu não tenho mais aquelas amarras assim... Ai, mas ela tem 1 ano, ela deveria ter tantos quilos, deveria andar. Não, eu curto que ela tá andando, que ela tá indo devagarinho, que ela tá descobrindo, que ela tá vendo a mãozinha. Porque foi muito difícil a gente chegar até aqui. Cada vitória é realmente uma vitória. A gente comemorou cada vitória, a gente comemorou cada semana, a gente se deu ali o luxo, a permissão de comemorar cada dia após dia, cada notícia boa, como a gente também se deu a chorar, a sofrer, porque nem todos os dias foram bons. Então, a gente se permitiu estar ali e sentir junto. E hoje, para mim, se é um conselho que eu deixo para cada uma dessas mães, olhem os sorrisos dos seus filhos, olhem ali a troca de olhares, não forcem nada, cada criança tem o seu tempo e no final vai dar tudo certo, eles vão se desenvolver, uns antes, uns depois, mas é importante que você aproveite, eles não vão ser bebês para sempre, não vão ser crianças para sempre. Então, hoje eu olho e só agradeço por elas estarem ali, por olhar o bercinho e ver as duas no bercinho. Porque quantas vezes eu não cheguei no quarto e não tinha bebês no bercinho.
E que os pais, né, Laís, também se inspirem, né? Sim, nisso, sim. Porque o que a gente vê, e com muita frequência, é quebrar o relacionamento. Sim, a gente tinha muito medo disso. Quebrar porque um dos dois não aguenta, né? E geralmente, aí eu concordo com você, geralmente o lado que quebra não é a mãe. Não é a mãe. Porque a mãe carregou, a mãe sentiu, a mãe tem aquela, até um pouco de obrigação e moral, social. social. Se não for eu, quem vai ser, né? É lógico, você acaba assumindo, porque, né, aquela obrigação moral e social que vai embutindo, né, além da raiz. Então, nem todo mundo acaba sustentando isso. Então, que se inspirem nisso, porque, sem dúvida, o apoio do seu marido foi muito importante para você, emocionalmente, não é só físico, né? Porque físico, se a gente tiver condições, a gente contrata pessoas, vem família ajudar, né? Sim. Isso até tem como suprir, mas o emocional está dividindo ali a mesma situação com você, é o teu marido mesmo. Não, e fez toda a diferença. A gente viu muitos pais, assim, muito casal que brigava. Ai, mas é porque ela passa o dia todo na UTI, porque ela quer dormir Absurdo. aqui. E assim, a gente sempre escolheu andar junto. A gente vai passar por isso juntos, a gente quis isso juntos. E juntos nós somos melhores. Muitas vezes eu fraquejei, ele estava lá. Quando ele fraquejou, eu estava lá, deu força. E a gente só saiu disso melhor. E eu acho que isso só fortaleceu o nosso casamento. Porque se um quiser fugir disso, né, principalmente o homem, ele podia falar, tem que ficar trabalhando, não vou tem conseguir, que pagar as eu te pego contas. aqui, né, aquela coisa, né, eu te pego, Não deixa sua tenho mãe, que você controle, não vê. tenho emocional, não tenho emocional para ver o bebê assim. Não estou preparado para assim, isso, que a gente ouve bastante, Não, né, e nem para muito aquela maternidade coisa normal. assim, né? Eu acabo batendo muito nessa tecla aqui. O homem que olha e fala, eu não tenho estrutura emocional para ver, mas peraí, eu também não tenho. Mas eu tenho que estar aqui. Esse desejo também não foi, né? Eu também não foi queria, isso que eu imaginei. Também não era isso que eu estava Não, pensando, mas não a gente tem que estar aqui, tem que estar junto, né? Então isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E faz muita diferença para a mãe saber que tem alguém que está lá com ela, que pensa, que se preocupa, que aí fala, vou fazer uma jantinha, descansa. Tá dividindo a mesma angústia. Divide a mesma angústia. No pós-parto você tá com dor, você tá ali. Aí você saber que tem alguém que tá preocupado, vai lá, tá ali faz uma dividindo comidinha, com você. senta, descansa um pouco, eu vou. Isso faz toda a diferença. Porque eu sempre falo, né? Aquela preocupação de ter um filho com febre, que mediante tanta situação, o que é um filho com febre, né? Nada, né? Você falando tudo isso. Mas só a gente de dividir, falar, será que essa febre é alguma coisa mais importante? Você ter alguém ali que ama tão quanto, né? Você, aquela criança, que ali está responsável e falar, não, tá tudo bem, não vai ser nada. E segurar na sua mão já conforta, né? Você fala, tudo bem, eu não estou sozinha nessa. Que olha, né? tá com febre, bota aqui no meio da cama, que a gente fica vigiando a noite inteira e a gente vai dormindo e olhando. Eu sempre penso isso das mães solos, né? A gente ainda vai trazer uma mãe solo, como deve ser algumas situações, né? A da febre, por exemplo, e agora? Sou eu sozinha, levo no médico, não levo, faço isso, tem né? alguém para poder Tem aqui alguém você acha, dividir, sabe? vou, Dou de vou, pilão, eu faço o quê? Ligo para a médica não me atendeu, eu vou para um pronto-socorro, de ter alguém para compartilhar aquilo. Então, imagina numa situação mais assim. Então, que sirva de exemplo para os pais, né, que estão numa situação dessa, que não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Realmente não está bom para ele, não está bom para a mãe também. Então, o que vale acho que caminhar junto, que sempre vai dividir, né? Dá mais força. Dá mais força, vai dividir. Bia, e eu queria agradecer muito de você ter vindo aqui. Eu também adorei. Ter se disponibilizado. Eu sei que não foi fácil deixar as duas pequenas em casa. Mas o marido tá lá, gente. Vai lá, janta. Inspirador, hein? Eu janta, banho e agora vai pôr pra dormir. E o banho é sempre dele. O banho, ele fala, o banho é meu. Eu dou banho. E ele faz questão de todo dia dar banho. Nossa, que coisa boa. Parabéns. Qual é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, parabéns pra você, viu? Laís não vai falar mal de você, olha lá. Você saiu de boa aqui no podcast, olha lá, entendeu? Isso aí, olha.
Ela não jogou pedra em você. Parabéns, você é um vitorioso. Bia, muito obrigada. Amei mesmo receber você. Olha, que a sua jornada seja linda com as suas filhas, que elas tenham muita saúde mesmo. Parabéns por essa mulher. Obrigada, eu adorei participar, espero poder ter contribuído com essa mãe que está grávida, que recebeu algum diagnóstico, para a mãe que está na UTI, ou para qualquer tipo de mãe. Pense um pouquinho, dê valor para algumas coisas, que é a maternidade real, a gente não planeja, é o que Deus manda para nós e a gente aceita e vai. Bia, parabéns por tudo, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Obrigada, viu? E a gente vai embora. Beijo pra vocês. Beijo, tchau, gente. Calcinha terapia. Calcinha terapia.